Hoje leremos A Casa do Bem-te-Vi, uma história de Glauber Costa Fernandes, que mostra que o folclore brasileiro ainda vive. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sino das notificações e seja notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. Dessa forma, fica muito mais interessante acompanhar as histórias do canal Domínio Público. O meu nome é Jaime Maciel e, sem mais delongas, vamos ao livro. De Glauber Costa, A Casa do Bem-te-Vi. Parte 1. O Menino Fantasma. O menino Benjamin acordou em uma realidade estranha a tudo o que conhecia. O seu quarto parecia estar com outras cores, mas não havia tinta nova na parede. As tonalidades novas pairavam no próprio ar. Espantado, levantou da cama com mais pressa. Não soube se era a impressão do sono, mas teve que se concentrar bastante para distinguir as formas dos objetos. A cômoda, muito velha, em frente à cama, parecia brilhar. Pelas frestas da janela entravam feixes azulados de luz. Em pé, começou a caminhar pelo quarto, fazendo subir poeira. Uma poeira gasosa, quase uma névoa. Abriu rapidamente a janela para consertar a visão. Mas a luz e o vento de fora não fizeram mais do que vibrar toda a paisagem obscura do quarto. Lá fora o dia começava. Algumas senhoras já varriam a rua, iluminadas por um sol rosado, quase se apagando. O céu se derretia lá no alto. As mulheres, ao longe, conversavam sem espanto, em uma tranquilidade que lhe deu calafrios. Entontecido, saiu imediatamente do quarto, passando por nuvens de cores variadas, difíceis de definir, esparramadas pelos cômodos da casa. Na cozinha, alguém atravessou a entrada, deixando rastros. Mãe? Nenhuma resposta. De tanto silêncio, os pingos na pia se fizeram sonoros. Atravessou a porta e sua mãe, de costas para ele, voltou-se em um sorriso amável. Mas logo um vento frio invadiu, adentrando a janela, desmanchando aquela imagem, deixando apenas a torneira pingando diante dele. Mãe? Seu coração acelerou. Correu para o quarto dos pais. De tão apressado, na passagem viu apenas de relance que alguém estava na sala. Começou a lembrar do dia anterior. Seu pai havia chegado tarde e dormido ali, diante da televisão. Voltou-se e uma voz que parecia muito distante lhe falou: Benjamin! Era a voz embriagada do pai, mas ao se aproximar do sofá, não havia ninguém. Apenas a impressão do eco, quase deixando ver no sofá um sorriso invisível. O sorriso sem graça do seu pai. Forçou a memória, tentando lembrar do dia anterior. Correu para o quarto da sua irmãzinha. A risada dela era inconfundível. Abriu a porta já receoso de que nada iria encontrar. As bonecas estavam espalhadas e a risada alegre da irmã pairava no ar. Socorro! Pai! Mãe! Maria! Benjamin gritou, apavorado. Onde estaria sua família? Naquela névoa que se espalhava pela sua casa, como se zombasse com aqueles sons familiares, cores esquisitas, e agora esse cheiro doce descendo pela sua garganta. Abriu de vez a porta da casa e o mundo lá fora piscou. Quase desapareceu. Porém, o mundo não sumiu. Continuava existindo. Estava tudo ainda lá. Só era difícil entender. Benjamin deu um passo à frente. Atrás de si, a sua casa parecia maior, coberta por uma névoa azulada e densa. O menino fechou bem os olhos, desejando acordar, mas, quando abriu, aquele ar sinistro ocupava também toda a rua. Como sua casa lhe apavorasse, começou a caminhar, varando a neblina. À medida que avançava, barulhos novos surgiam. Vozes e mais vozes familiares.
Onde estaria o sol para iluminar o caminho? Teria mesmo amanhecido? Dentro da nuvem, ele tinha que andar com muito cuidado, pois o chão parecia evaporar. Mas antes de tudo se misturar de vez, saltaram à sua vista, por entre a fumaça, algumas pessoas passando. Mulheres levando crianças fardadas para a escola. Homens parados na esquina conversando. Eram todos rostos familiares. A vida no bairro continuava fluindo, dentro daquelas nuvens. Caminhando, começou a se desviar dos transeuntes. Mais tarde, a senhora que vende bombons lhe cumprimentou, o que lhe deu vontade de perguntar sobre aquele fenômeno. Mas ela mal lhe deu atenção, virando o rosto e entrando mais profundamente nas cores do ar. Mãe! Pai! Maria! O menino estava como perdido em sua própria rua. Voltou correndo para casa. Aquilo só poderia ser um pesadelo. Seguiu então a lógica do sonho e resolveu jogar o jogo. Pensou em se atirar no ar e voar, mas antes de pular, já estava em frente à porta de casa. Na rua, carros passavam, buzinavam. Cercando tudo, piscavam uns raios brancos penetrando a névoa. Deu uma última olhada para o céu e as nuvens faziam parecer ser todo ele coberto por penas. No lugar do firmamento, havia uma gigante asa de pássaro. Um cheiro forte de bicho lhe atingiu. Entrou com dificuldade em casa. A porta parecia tão maior e mais pesada que não conseguiu fechá-la totalmente atrás de si, deixando o medo entrar. 3. Lá dentro estavam o pai e a mãe olhando para ele com ar severo, mudos, como se tivessem bocas lacradas. Benjamin recuou 2 passos e, antes que eles falassem qualquer coisa, sentiu uma mãozinha gelada tocar a sua. Era Maria, sua irmãzinha. Benjamin, Benjamin, vem ver o que encontrei! Como sempre, Mariazinha o salvara de algum castigo. Mas o que ele havia feito? Enquanto estava sendo puxado, tentou olhar para trás, mas a irmã tinha mais força, não deixando que ele visse mais do que os vultos dos pais na sala. Entrando no quarto, deparou-se com a janela escancarada, iluminando muito tudo, quase lhe cegando. Maria logo correu para fechá-la. Benjamin, olha o que eu achei! A menina abriu o guarda-roupa. Lá dentro, Benjamin achou aquela cena familiar. Maria pegou uma escova velha e lhe mostrou. Olha isso, era da vovó. Parece que ela esqueceu aqui. Benjamin estranhou. Aquele guarda-roupa se parecia muito com o da sua falecida avó. Mas ele próprio havia ajudado a transportá-lo para fora de casa, quando ela morrera. Não fazia sentido que, de um dia para o outro, estivesse no quarto de Maria. Sim, tudo aquilo não podia passar de um sonho. A escova na mão de Maria fisgou seus olhos. Enquanto a menina girava, ele notava reflexos de um espelho na parte de trás. Percebeu como o vidro estava muito escurecido e manchado. Mas, Mariazinha, a vovó morreu há... Comentou quase sem pensar no que dizia. Antes de completar o que dizia, o espelhozinho parado na mão de Maria refletiu para ele um quarto todo destroçado. Aproximou-se dela, pegou a escova e olhou bem de perto o vidro embaçado, que mal conseguia refletir. Não prestava mais. No gesto de devolver para a irmã, reconheceu de súbito o seu próprio rosto e o da sua irmã refletidos, completamente queimados. Prestou mais atenção e reconheceu o quarto todo destruído, em escombros. Enquanto girava o reflexo por todo o quarto, ouviu bem de perto do seu ouvido a voz da sua irmãzinha sussurrando. Acho que nós também... Um sopro gelado percorreu a sua espinha, e ao seu lado não havia mais a irmã.
somente a impressão clara de sua voz. A escova velha despencou da sua mão, e o espelho negro se partiu. Em lágrimas, Benjamin correu pela casa vazia, fazendo ecoar as pisadas fortes no assoalho de madeira. Se aquilo fosse mesmo um pesadelo, precisava acordar depressa. Parecia tão real. A casa era a mesma. Olhou bem para tudo. As cores, os cheiros e os barulhos se confundiam. Correu para o seu quarto e esbarrou com a porta emperrada. Não conseguiu abrir. Estava escuro no corredor. Talvez fosse melhor ficar por ali, com menos luz, descansando os olhos. De olhos fechados, vozes e mais vozes familiares misturavam-se, alcançando-lhe os ouvidos, os quais logo resolveu também tapar. Tudo o que queria era acordar e ver tudo no lugar, com as formas certas. O ar ficava mais frio, e a escuridão dos olhos fechados crescia. Quis aquilo mesmo, não sentir mais nada, até acordar. O desejado silêncio cresceu, até ocupar tudo. Benjamin não sentiu mais nada. Mas, bem devagarinho, no fundo daquele breu, foram-lhe chegando cantos de passarinho. Um canto familiar, de bentivis, que todas as manhãs visitavam o seu quintal. Será que amanheceria? Abriu os olhos e a realidade estava lá. Levantou-se devagar e seguiu na direção do canto. Abriu a porta do fundo e se deparou com uma paisagem dourada. Árvores alaranjadas, balançadas por um vento lilás. Concentrou-se no canto e viu que, pousado em um galho muito fino da goiabeira, o único ainda com folhas verdes, um bem-te-vi cantava, de peito estufado, com suas cores verdadeiras, amarelo, preto, branco, o mesmo som de todos os dias. Bem-te-vi, bem-te-vi. E era como se falasse o seu nome. O pássaro começou a pular de um galho para o outro. Em todo lugar por onde passava, deixava rastros com tonalidades da realidade original. Benjamin, Benjamin, o pássaro cantava. O menino aproximou-se do pássaro, que pousou no muro quebrado. Ao redor de si, Benjamin sentia-se cercado por escombros, mas não se virou, concentrou-se nas cores e nos sons do passarinho. Estou sonhando? O bem-te-vi parou de se mexer e o encarou. Benjamin, Benjamin, cantava agora mais pausadamente. O que está acontecendo? Por que está tudo assim, tão diferente? Por que não consigo mais acordar? O pássaro olhou bem nos seus olhos, e o seu bico abriu, emitindo uma voz, que pareceu brotar de uma gruta. Não é sonho, Benjamin. É muito real. Aconteceu o mesmo na floresta. O fogo chegou. Muitos bichos morreram. Eu também. E você? Mortos? Sim. Mas, antes de sermos consumidos de vez, uma coisa no fogo acordou. Uma coisa que me fez reviver. Agora estou aqui para trazer vida também para você, Benjamin. O menino admirava aquelas palavras, como quem escutasse uma música nostálgica. O pássaro continuou. Você e eu estamos mortos, Benjamin. Mas, com o sopro vivo da floresta, eu pude chegar até aqui. Agora vou te devolver a vida. Benjamin olhou ao seu redor. Tudo estava destruído. O quintal que sua mãe havia limpado ontem estava agora em cinzas. A casa estava no chão, dando para ver o bairro inteiro devastado. Seus olhos arregalaram-se. Trazer a vida? O pássaro inclinou a cabeça em um gesto, que indicava uma mudança de tom. Sim, a sua vida. Mas é preciso agir rápido. O fogo-fato que queima em seu corpo, lá no seu quarto, pode escapulir, e você logo desaparecerá.
A coisa no fogo manda vida para o seu espírito e exige em troca os seus olhos. Como? Ele apenas quer ver o mundo pelos olhos humanos, por isso precisa dos seus. Mas por que eu? Mas por que eu? O pássaro começou a voar pelo quintal. Veja isso, toda essa destruição. Um por um, morreu, e você ainda resiste? Está preso aqui entre este mundo e o outro. Mas, assim como os outros, está indo embora. O que a floresta lhe oferece é um tempo a mais. Mas e todos eles? Benjamin fez um gesto, indicando o cenário devastado. Cadê minha família? Não podemos mais salvá-los. Há apenas você. Benjamin sentou no chão, cabisbaixo, e o bem-te-vi começou a voar ao seu redor. Mas podemos fazer muito ainda. Cada tempo a mais é tudo o que temos. O pássaro dirigiu-se como uma flecha para dentro dos escombros. Benjamin hesitou, antes de segui-lo aos tropeços. Sobre entulhos, o menino deparou-se com seu próprio corpo no chão, carbonizado. Quase pôde sentir ainda a sua pele arder. Por cima do cadáver, o pássaro girava, fazendo queimar no ar um fogo azul. Trago para você, Benjamin, um presente da floresta. Riscava no ar o fogo-fato, que desceu para o seu corpo, terminando por consumi-lo completamente. Uma fogueira de chamas azuladas se intensificava diante dos olhos do menino. Agora, antes que a chama se apague, você deve entrar na fogueira e viver o resto do seu tempo. O menino viu a chama diminuir. Viu quão pequena era aquela fogueira diante da calamidade e, sentindo que logo ia se apagar, adentrou-a, deixando-se consumir até se acabar. Deitado sobre os escombros, Benjamin abriu os olhos. As cores voltaram ao normal. A sua cabeça doía. No ar, cinzas se espalhavam. Pelo chão só dava para ver destroços. Ao longe, havia uma movimentação de pessoas mexendo nas sombras. Sirenes de bombeiro ecoavam. A vida circundava o local. Não era sonho. A sua casa estava mesmo destruída. Debaixo daquilo tudo estaria sua família. Agora começava a lembrar. Um medo pairava sobre tudo na noite anterior. A mãe passava roupa com a janela aberta, dando para ver as estrelas. De vez em quando ela olhava para fora, cantarolando baixinho, em murmúrios. Ela estava preocupada. O marido andava bebendo mais. Parecia ignorar a ameaça crescente. Mas não ignorava, não. Os seus olhares eram tensos. Volta e meia, ele, assim como ela, se pegava de olhos vidrados para fora da casa, como se enxergassem uma aproximação. Bêbado, o pai embolava uma voz cabisbaixa sobre a sua própria morte. Já entregara os pontos. Nenhum esforço adiantaria contra o que havia de vir. Nervosa, a mãe abraçava Mariazinha e se irritava com ele. Aquilo para Benjamin e sua irmã era confuso. Os pais não disfarçavam o medo. Era estranho para as crianças ver a sua fortaleza ruir tão bruscamente. E quando viram a mãe chorar, tão entregue aos braços do pai, um susto grande os tomou. Para onde iremos? Para onde? Lamentava a mãe. Benjamin olhou pela janela que dava para a noite escura e as perguntas da mãe reverberaram. Naquele momento, teve raiva dos homens fardados, com maletas na mão que apareciam pelas ruas, marcando e medindo o chão e as paredes. Já donos de tudo. Eram homens magricelos e sorridentes. Por que a vizinhança deixava-os andar por aí? Por que não expulsá-los de vez? Aqueles homens percorriam o bairro inteiro a pé, como pragas que se multiplicavam. Benjamin começou a cruzar com eles todos os dias, e suas presenças foram se incorporando à rotina de todos.
Quando brincava com os amigos na rua e eles passavam, a brincadeira perdia a graça. As senhoras sentadas nas portas entravam e os embriagados nos bares praguejavam. Mas no outro dia eles estavam lá. Tudo se repetia. E era aquilo mesmo. Eles andavam como se já fossem donos da rua. Na noite anterior, Benjamin viu sua mãe cantarolar diante da janela aberta tão docemente que parecia, por um instante, esquecer. Aquela sua paz, frente àquela brisa noturna que entrava, fora um momento tão impressionante para o menino. Os lábios da mãe emanavam uma sonoridade tão segura que fazia dela dona daquela noite, dona daquela rua, logo ali, ao seu alcance, debaixo daquele céu estrelado. Aquele canto era a sua casa. Enquanto isso, o seu pai cochilava em frente à televisão. Caminhar por ruas que já não eram suas o deixava cada vez mais cansado. Entrar em uma casa que não era sua lhe deixava exausto. O que poderia fazer? Levar a casa consigo? Sair? Ficar? Tanto faria. A coisa era maior. Ele já havia gritado bastante. Sua mulher não entendia. Ele gritara. E como gritara! Mas os homens engravatados se faziam de surdos. Seus olhares diziam mais do que qualquer palavra do pai. No início, os vizinhos se juntaram ao grito, mas depois foram se calando, olhando uns para os outros envergonhados. Muitos cederam àquela angústia e aceitaram dinheiro das maletas dos homens engravatados para irem embora. Mas a maioria ficou. Não havia paz. A certeza da vitória daqueles homens lhes roubava toda a energia. Um grupo de moradores fez um documento, que os pais de Benjamin assinaram com esperança para entregar ao juiz. Mas a presença dos homens não parava de crescer, como um calor de verão insuportável, fazendo a mãe de Benjamin abrir a janela e tentar respirar. Mas aquela paz durou pouco e foi quebrada por um daqueles homens passando pela janela. Os seus olhos se encontraram com os dela, que continuou cantarolando, enquanto o outro sorria. Benjamin correu para fechar bruscamente a janela, como se aquilo protegesse a sua mãe. Mas o seu braço, a sua mão e uma janela de madeira não seriam páreos para aqueles homens, que não faziam mais do que esperar tranquilamente a noite avançar, a madrugada cair e todos dormirem, para enfim tudo destruir. Agora só restavam escombros por todo lado. Diante da casa derrubada, Benjamin tentava reconstruir tudo mentalmente. Pedras e madeiras se misturavam e ele não conseguia montar o quebra-cabeça. Pensou em chamar por todos novamente. Talvez tenha chamado. Tentava levantar alguns tijolos quebrados, mas estes atravessavam suas mãos de fantasma. Andou pelo perímetro da casa sem conseguir tocar em nada, sem conseguir mudar nada de lugar. E quando tentou cruzar o limiar e chegar à calçada, mesmo sem paredes e porta, algo o impediu de avançar. Não era uma mão, mas era como se fosse. Um gesto frio e invisível o segurou. E instantes depois, começou a chover. Era uma chuva fina, que caía diretamente nos ombros, sem, em momento algum, tocar a sua pele. Diante da porta invisível, Benjamin começou a ver surgir fantasmas sobre os escombros das cercanias. Alguns estavam muito concentrados nos destroços e não conseguiam escutá-lo quando ele chamou. Mas logo um deles começou a se aproximar. Na visão de Benjamin, a cada passo que o outro dava, avançava muito mais metros do que deveria. Quando chegou bem perto, ele reconheceu a senhora que vende bombons. Ela sorriu e o convidou para sair. Estender a mão e cruzar a porta invisível era tão fácil como dar um passo. Andar agora era como flutuar. Seguindo os rastros da senhora, ele percorreu as ruas destruídas. O que aconteceu? A senhora parou e olhou com um ar severo. É muito perigoso.
Eles vão colocar fogo em tudo. Precisamos ir embora daqui. Ela o puxou com mais força. Para onde está me levando? A mulher parecia irritada, causando muito medo em Benjamin, que teve que contorcer a sua mão para escapar da dela. Ao soltar-se, ela logo sumiu, aos gritos, e ele não viu mais ninguém por perto. Começou então a vagar. Angustiado pela demora em encontrar alguém, parou em uma esquina, de onde começou a escutar uma conversa. Eles vão destruir tudo com a gente aqui. Precisamos expulsá-los daqui, proteger as nossas crianças. Mas o que podemos fazer? Eles parecem moscas na sopa. Sempre voltam e são sempre mais. Pelas risadas, Benjamin entendeu ser um grupo conversando. Seguindo o som, ele os localizou. Estavam sentados ao redor de uma mesa que parecia estar no meio de uma rua vazia. Quando Benjamin se aproximou, fizeram silêncio e o encararam. Eram homens humildes que ele já tinha visto no bar da esquina. De olhos vidrados nele, pareciam raciocinar, até que um deles resmungou. Esses meninos ficam andando por aí à toa. Por isso, vão nos encontrar fácil. Estou dizendo para vocês, o plano deles é nos matar. Mas já estamos mortos, Benjamin disse, como se estivesse entregando um recado, e ao longe escutou um canto de pássaro. Distraído, não viu quando a mesa e os homens desapareceram. Não muito longe, reconheceu um atalho, de uma rua para outra, por onde passava para ir à escola. Caminhou até lá, vendo mais gente aparecer e sumir. Quando chegou bem perto, viu o caminho de terra, a cerca quebrada, e lembrou-se do cachorro, de quem sempre tinha que fugir. Muito perto de si, começou a ouvir um choramingo canino. Procurou até que localizou na calçada em frente um cão solitário chorando. Ele se aproximou, estendeu a mão para consolá-lo, mas no fundo já sabia que não conseguiria sequer tocá-lo. Parte 2. O Senhor da Destruição. Vagando pelo bairro, Benjamin notou que alguém caminhava a passos rápidos em sua direção. Era um sujeito desengonçado, muito parecido com um homem pré-histórico. Quando ele chegou bem perto, olhou no fundo dos olhos do menino e disse: É tão fácil queimar tudo. Benjamin encolheu-se de medo, hesitante, e o homem, indiferente, continuou: Tudo isso é muito frágil. Falou, tentando enxergar melhor entre a poeira. O que aconteceu? Gaguejou o menino. É o que sei fazer. Destruir. Agora está feito. Seguiu o homem friamente. Você fez tudo isso? Benjamin tentou falar com mais coragem, intrigando o sujeito que voltou a lhe encarar com curiosidade. Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Aqueles gritos assustaram Benjamin, que se encolheu arrepiado, muito triste. O eco da voz esquisita do sujeito abalou a paisagem e tudo foi escurecendo. Um zumbido no fundo do ouvido do menino foi diminuindo, beirando o silêncio total. Seu próprio corpo foi sendo tomado pela inércia, até que por pequenas frestas dos seus olhos vislumbrou um bem-te-vi, voando dentro da escuridão. Benjamin! Benjamin! A luz de um luar destacava o pássaro, que parecia aflito, fazendo movimentos que riscavam rastros azulados no ar. Ande debaixo da lua, Benjamin, e saia de perto dele. Perigoso, perigoso! Com um grande esforço, pesado como chumbo, o menino levantou-se e pôs a andar por entre a escuridão, por onde o luar alcançava o chão. Ao longo do caminho, iam surgindo árvores, sons de uma mata, que ia ficando cada vez mais fechada. A luz da lua ia enfraquecendo, deixando o menino no breu total. Passarinho, cadê você?
Onde estou? Benjamin, é preciso pedir permissão para entrar na floresta. Enxergando apenas folhas de galhos balançando pela brisa fria da noite, o menino hesitou. Com um olhar interrogativo, percebeu seu corpo se iluminar com o fogo azul, diante do qual surgiam olhos brilhosos no interior da mata. Bem te vi, bem te vi. Diante do canto do pássaro, murmúrios cansados responderam. Olhos amarelados se intensificam, deixando um caminho de luz, por onde o bem-te-vi avançou, e o menino seguiu. Galhos queimados estalaram nos pés de Benjamin. Bem perto dele passavam vultos e assobios medonhos. Recostados em troncos destruídos, começou a ver animais feridos. De tudo emanava o fogo azulado. Era a vida que evaporava. A floresta estava fria. Apenas vinha calor dos olhos amarelados ao fundo, dos quais 2 se destacam, crescendo, crescendo. Benjamin! Uma voz estrondosa se confundia com o som de um trovão. Aproxime-se de mim! Chegue mais perto! Benjamin procurou o pássaro para se sentir seguro e não encontrou. Estava só diante da criatura. Benjamin, meus olhos vão se apagar aqui no escuro da mata. Quem é você? Me chamam de Coisa do Fogo, e é dele que eu surgi. Os meus olhos já não conseguem enxergar tanta destruição. Permita-me que, pelos seus olhos, eu possa ver melhor este humano que está causando esta devastação. Mas quem causou tudo isso? É um da sua espécie, que anda muito perto da sua morada. É uma criatura perigosa, que surgiu há muito tempo. Um humano. Vou lhe contar a sua história. Sibilando, a criatura começou a sussurrar, envolvendo Benjamin com a sua voz. Há muito tempo, quando a sua espécie vivia ainda nas árvores, este homem já andava alerta e em pé. A família dele assustava-se muito mais que as outras pessoas e passou esses sustos ao filho. Vocês chamam isso de inteligência? Faminto, este homem, já velho e isolado dos seus, estava, como qualquer bicho, procurando comida. Ele havia andado muitas léguas e não encontrava nada. Já cansado, conta-se que ele viu bem de longe um corpo morto. Andou devagar, para evitar surpresas, mas quando chegou bem perto, viu que aquele cadáver era igual a ele, um homem. Desesperou-se, lembrou da sua família e das tribos das árvores. Começou a tocar seu próprio corpo preocupado. Seu rosto foi tomado pelo pavor. Sacudiu o defunto, tentando acordá-lo. Mas, sem reação do corpo pesado, começou a chorar. Inconsolável. Disse que, nesse momento, apareceu um espírito, conhecido como aquilo que destrói. E assim conversaram. Badu, por que choras? O homem, ouvindo seu nome, pulou de susto. Não tenhas medo. Quem é? Sou um espírito da floresta e fui acordado pelo seu choro. O que aconteceu com você? Badu apontou para o cadáver, horrorizado. Eu também ficarei assim? Como? Morto? Badu olhou ao redor, como se aquela palavra tivesse vindo de todas as direções. Eu... Está com medo da morte, Badu, mas é o destino de todos. Badu paralisou o olhar no fundo da mata, como hipnotizado.
Mas não fique assim. Hoje você está com sorte. Ofereço-lhe uma trégua para o seu coração aflito. Posso tocá-lo e dar-lhe a imortalidade. Nunca terás que morrer. Badu arregalou os olhos, incrédulo. Sim, sei que isso te agradaria. Aquilo que destrói agachou-se e começou a esfregar 2 pauzinhos em cima de um montinho de mato. Até que saiu faísca e começou uma fogueira. Diante daquela cena, Badu achou que estava na frente de um feiticeiro. Não sou mágico. Sou a própria magia usada pelos magos. Apenas estou te ofertando este poder. És o primeiro a conhecer este segredo. E a cada vez que você usar isso, ficará mais tempo vivo. Te dou a imortalidade e você me permite te acompanhar. Naquele dia, aquilo que destrói visitou a humanidade pela primeira vez e transformou Badu no primeiro Homo sapiens. Eis a lenda do humano, e eu sei dela, pois a cada vez que ele usou o fogo para viver mais, eu estava lá, resistindo. Por isso, me chamam de a coisa do fogo, o Boitatá. E por que eu? Por que precisa de mim? Estive guerreando com aquilo que destrói por eras, e esse humano está sempre vivo para destruir tudo. Sou um espírito de fogo. Entendo da vida e da morte, mas não dessa espécie de vocês. Por isso, quero que me permita ver pelos seus olhos. Compartilhe sua alma comigo e juntos podemos enfrentar Badu, que perambulou pelas ruas sem que vocês vissem, que destruiu aqueles que você ama e o seu lugar, sem que ao menos vocês percebessem. Benjamin sentiu medo daquelas palavras, mas sentia não haver mais nada a perder. Aceito. E os olhos amarelados do Boitatá brilharam tão intensamente, em um forte clarão, que permaneceu entrar diretamente nos olhos do menino, fazendo-o enxergar o Bem-te-vi e o caminho de volta para casa. Badu morava o tempo todo no bairro de Benjamin, mas o menino nunca o tinha visto. O pré-histórico imortal vivia escondido, com medo da morte, destruindo. Durante eras, percorreu o mundo, levando medo e pavor. Mas, apesar de ter conseguido a imortalidade, servir ao espírito destruidor não lhe agradava. Sentia-se um escravo. Por isso, por vezes, pensava em acabar com tudo de uma vez. E essa força destruidora o impelia a seguir por mais e mais lugares. Desde a sua lendária busca por comida, aquele encontro místico marcou bem fundo a sua memória. Desde aquele dia, nunca mais parou de ouvir sua própria voz em sua cabeça, conversando sandices. Ou seria voz de anjos? Espíritos? Seria aquilo a inteligência? Nem mesmo a sensação daquela fome passou, lembrando-lhe do medo da morte. Assim se fez o feiticeiro Badu, com fome e com medo. Pelo impulso de continuar vivo, ensinou os da sua espécie o poder de destruir, alimentando ainda mais aquele poder. Para isso, ele formou um exército de criaturas da destruição, espalhadas pelo mundo. No bairro de Benjamin, aconteceu de um grande empresário, conhecido por seu Miranda, ter solicitado o poder de destruição, para expulsar os moradores locais e construir o condomínio. Badu prontamente atendeu e incendiou tudo. Agora, ele vaga sobre os destroços, pensando na eternidade. À espreita,
Ele sabe que querem construir em cima do que acabou de destruir, mas destruir é da natureza de quem lhe domina. Se ao menos Badu tivesse coragem de acabar com a própria vida. Parte 3. A Revolta dos Mortos. Os funcionários da empreiteira estavam chegando ao bairro devastado para construir em seu lugar o condomínio. Eles vinham caminhando sobre as ruínas, concentrados. O plano estava traçado. Todos estavam concentrados, menos João. Ele não conseguia. É que naquele cenário de destruição gritava em ecos longos um bem-te-vi. Era um canto tão estridente que não podia ignorar. Sem perceber, estava se afastando dos colegas, guiado por aquele som. Olhava para o céu cinzento, os montes de destroços escurecidos e não encontrava. Parou e esperou o som ficar mais claro. O mundo pareceu parar junto com ele, ficando mais fácil discernir um serzinho minúsculo, amarelado, pousado na ponta de uma madeira partida. Era o bem-te-vi. O seu bico estava inclinado para cima e o peito estufado. João se aproximava, mas o passarinho não se intimidava. Começou a pular por cima daquele monte de madeira e pedras empilhadas. À medida que João estava mais próximo, outros sons iam se misturando ao do pássaro, assemelhando-se a vozes de criança. O pássaro voou rapidamente, transpassando uma nuvem de fumaça. Desapareceu. O coração do trabalhador acelerou, como se algo tivesse também transpassado seu peito. Eram aquelas vozes infantis que agora ele ouvia saindo do chão. Rapidamente começou a retirar os entulhos e espalhar, para libertar aqueles sons, que realmente iam crescendo, crescendo, crescendo. Ao longe, os colegas de João deram por sua falta e viram um homem atirando objetos para os lados. Alguns se prontificaram a ir lá conferir, mas os sons de conversas foram ficando mais claras, audíveis. Todos eles começaram a ouvir. O sangue de todos gelou. Pararam no meio do caminho, cercados por sons esquisitos, como se naquele lugar houvesse vida humana transformada em som. Aceleraram os passos, deixando João para trás. Dispararam correndo, acompanhados por vozes dentro dos seus ouvidos. Cumprimentos, risadas, sussurros, lamentos e uma cantoria ecoando. No outro dia, não quiseram retornar. Seu Miranda, ouvindo os gaguejos daqueles homens feitos, ficou curioso e foi pessoalmente conferir. Precisava construir o condomínio o mais depressa possível. Havia conseguido a posse da terra e não podia parar aquela história no meio do caminho. Ele levou seu carro fora do bairro e foi andando. Estranhamente, os sons urbanos não chegavam naquele lugar. Tirou os óculos e enxugou o suor da testa. Em sua frente pousou um pássaro amarelo, muito pequeno, cantando alto. De relance, notou que alguém caminhava pela destruição. Ele sabia que aquele era Badu, perambulando solitário. Mas, temeroso, ignorou-o. Irritado com o medo repentino, começou a chutar pedras, fazendo vozes saírem do chão. Sua coragem deslizou de si. Uma vergonha tomou a sua face, e, já atingido, levou as mãos aos ouvidos. Porém, as vozes do chão se intensificaram pelo canto do bem-te-vi. Sabendo estar sendo observado, explodiu em um grito de fúria. Vocês têm que sair daqui! Vão embora! Vocês já estão mortos! Indiferentes, os sons não diminuíram. Ao contrário, intensificaram-se, como se mais vozes estivessem sido despertadas. Vão embora! Essa terra é minha! E os fantasmas, como uma força incontrolável, continuavam a crescer em presença, preenchendo todo o lugar. 3. Dias depois, ameaçados de demissão, alguns funcionários voltaram ao terreno. Um dos primeiros a aceitar foi João.
A ordem era que, mesmo com as vozes ecoando e o pássaro cantando, deveriam construir o condomínio por cima de tudo, começando por um alicerce o mais profundo possível, enterrando o mais baixo possível aquelas assombrações que teimavam em continuar lá. Assim, o trabalho só estaria concluído com satisfação quando tudo aquilo silenciasse. Enquanto cavavam, sob murmúrios e lamúrias, João tentava se concentrar no som do bem-te-vi. Mas as escavadeiras competiam com os barulhos ecoantes do grande buraco que ia abrindo. Sem conseguir ouvir mais o bem-te-vi, João, com atenção redobrada, distinguiu entre os escombros mexidos alguns movimentos. Ao longe, reconheceu pessoas maltrapilhas se erguendo. Ele apontou, mas todos estavam muito concentrados ou simplesmente preferiram ignorar aquele que cavou primeiro toda aquela loucura. Indo em direção às pessoas, ficou tentando concluir se eram mesmo pessoas ou escombros vivos. Pelo caminho, João ia vendo imagens etéreas de gente andando e desaparecendo. Mas ao fundo, aqueles sujeitos sujos de terra e cinzas não sumiam, nem mesmo faziam barulho algum. Talvez não fossem mesmo fantasmas. Quando eles notaram a aproximação de João, surpreendidos, correram para se esconder debaixo de concretos quebrados, de objetos queimados ou da terra. Ele não deveria nos ver! Estamos mortos! Quem são? O que fazem? João gaguejava. Um a um foi saindo dos esconderijos de olhos arregalados. João respirou fundo e disse: Eu vejo vocês. Não tenham medo. Eu não sou um fantasma. Ele nos enxerga mesmo! Voltem para os escombros! Rápido! Houve uma movimentação intensa e desesperada, e João viu que estavam todos muito feridos. São sobreviventes e pensam que são fantasmas? João balbucia. Com compaixão, ele para de avançar. Olha para trás e confere que ninguém o seguiu. Se forem sobreviventes, ele sabe que não podem ser descobertos pela empresa. Aqui não é mais seguro para vocês? Vejam, mais um tentando nos expulsar. Não, mas tem um lugar que vocês poderiam ir para conseguir permanecer aqui. João vai falando mais baixo. Ele quer roubar nossa terra. Um deles apontava com dedos cobertos de terra. O tribunal. João esboçou um sorriso, como se sua ideia fosse brilhante. No tribunal, estava havendo julgamento sobre posses de terra. Seu Miranda estava sentado, esperando amistosamente a decisão do juiz. O prefeito estava ao seu lado, sonolento, enquanto o advogado dos moradores falava sobre formas amenas de indenizar as famílias acometidas pela tragédia do incêndio. Todos estavam rindo, pensando no que iriam fazer com o dinheiro que cada um estava prestes a embolsar, quando por todas as portas e janelas, os sobreviventes guiados por João e seguidos por fantasmas adentraram o tribunal, assombrando a todos. Era um verdadeiro exército de maltrapilhos. Os sobreviventes sentiam arrepios quando notavam as presenças dos fantasmas por sobre seus ombros, mas seguiam firmes, com seus companheiros de revolta, ocupando todo lugar. Seu Miranda não acreditava no que via e, tendo seu espaço diminuído, começou a se afastar, para não ser tocado por aquela sujeira toda. Os sorrisos se desfizeram, diante daquelas pessoas cobertas de poeira. Naquele clima constrangedor, o juiz decidiu por adiar o julgamento, saindo do tribunal debaixo de ecos de protestos que o acompanhou para o resto da vida. Dentro de sua cabeça. Parte 4. A coisa no fogo. Enquanto o tribunal era ocupado, Benjamin, guiado pelo Boitatá, vagava pelo bairro à procura de Badu. Caminhando, o menino ia lembrando do bairro, reconstruindo mentalmente a vida do lugar e da sua família.
Dentro do seu espírito, o Boitatá vislumbrava, pela primeira vez, a alma humana em agonia. Os pais de Benjamim construíram a casa praticamente sozinhos. A mãe misturava cimento, enquanto o pai assentava tijolos. Quando Benjamim nasceu, a casa já estava pronta e era tudo o que eles tinham. Quando Mariazinha nasceu, os sons da casa se casaram, reverberando na cabeça de Benjamim como um elo firme com o mundo. Essa é uma história repetida, já vista em muitos livros e filmes. Mas toda vez que acontece, é como se fosse a primeira vez. Dói como se fosse a primeira vez. Não adianta saber antes. Chora o Boitatá. A voz do Bem-te-vi sinalizava que estavam perto de casa. Aquele canto acordara a sua alma, despertando o Boitatá, que sonhava com a humanidade. Despertos, ambos viram que havia alguém sentado sobre os escombros da casa de Benjamim. Parecia melancólico. O menino se aproximou e o outro falou, não sabe se sozinho ou para ele. O Bem-te-vi faz funcionar o mundo, faz funcionar as manhãs, mesmo nesse mundo em ruínas. Por entre a sujeira grossa do rosto do sujeito, fez-se um sorriso esperançoso, e ele olha para longe. Queremos a nossa terra, a do nosso coração. Enquanto fala, ele segura um punhado de terra com as mãos, revelando não ser uma alma penada. De olhos vidrados no nada, o sujeito parecia não enxergar o fantasma de Benjamim, quando levantou e atravessou seu espírito. Em um susto, depois do sujeito ir embora, Benjamim notou que Badu esteve o tempo todo ali perto, observando. Apertando o punho vazio, o menino diz enfurecido: Por que você tirou tudo de mim? Tudo da gente? Badu se aproxima. Então você me entende. Também sente raiva da morte. Nada deveria morrer, nunca. Mas como você pode falar isso se você destrói tudo? Quando o primata chegou bem perto, o menino deu um passo para trás. Do que adianta você destruir tudo para viver? Se vai viver em desgraça? Badu parou de se aproximar. Espantado, o menino continuou. É preciso enfrentar o medo da morte e viver sem destruir os outros para isso. Mas eu não quero morrer. Você quer? Não quero viver para sempre. Se for desse jeito, está tudo em ruínas, é um luto gigante. Vou acabar com você. O menino avançou sobre o imortal, e nos olhos de ambos a chama das entidades faiscou. Enquanto batalhavam corpo a corpo em outro plano, o Boitatá e o Senhor da Destruição se encontravam. Os milhares de anos que passaram para os humanos desde a primeira vez que se viram foram como minutos para eles. O Boitatá irradiava a chama azul, e o Senhor da Destruição emanava sua chama alaranjada. A forma como o fogo é usado pela criatura humana é inaceitável, diz o Boitatá. É da natureza deles destruir. Foi essa ânsia deles que me invocou na floresta. Mentira! Eles não são assim. Seu feiticeiro é um covarde. Mas eu vi a alma humana. Você ao menos parou para enxergá-la? Sim, e encontrei alimento. Enfurecido, o Boitatá atacou o outro, envolvendo-o até quase estrangulá-lo. Mas o Senhor da Destruição, ao tocar no oponente, espalhou chamas intensas que se somaram ao fogo fátuo, causando um grande incêndio que circundou Benjamim e Badu. Quando percebeu o fogo surgir, Benjamim entrou em choque, ficando vulnerável a um golpe mortal de Badu, que, cheio de ódio, avançou. Mas, de dentro das chamas todas, um canto estridente de Bem-te-vi o assustou. Nessa distração, não reagiu. Quando o pássaro saiu voando de dentro do fogo como uma flecha, acertando em cheio o coração de Badu, até fazê-lo parar. Acabou! Acabou! Chega!
Dos olhos de Badu caiu uma lágrima solitária, antes dele desabar de vez no chão. No outro plano, o Boitatá notou as chamas do seu inimigo diminuírem, aproveitando a deixa para mandá-lo em um sopro de fogo-fato para bem longe dali. Quando Benjamin começou a acordar do transe, deparou-se com o pássaro caído ao lado do corpo morto de Badu. O bicho ainda ofegava quando o menino o colocou entre as mãos, mas misteriosamente foi como se não estivesse segurando coisa alguma. Do peito de Badu, uma chama azul saía lentamente em direção ao bico aberto do Bem-te-vi, que voou das mãos de Benjamin para longe, bem longe, ir pousar de manhãzinha na janela do seu Miranda, matando-o com a sua última faísca de fogo-fato, através do som de eras e sofrimentos causado pela destruição das matas. Epílogo: A Casa do Bem-te-vi. Na floresta, o Bem-te-vi tem a sua casa, mas como é um pássaro que se adapta facilmente, vive também na cidade. A velha árvore fica na memória, enquanto se abriga em um poste. Talvez não faça distinção entre um lugar e outro, mas seu canto em vegetação urbana tem algo de saudade, ou no mínimo, uma irritação. Mais certo dizer seria que, seja onde for, o Bem-te-vi defende o seu território bravamente, pois ele não quer perder. Mas quando tudo se perde, sabe se adaptar. Nisso ele é bravo. O seu luto é viver mais e um tanto mais, no grito alerta, no canto pausado, ecoando sua voz, uma voz das entranhas de sua natureza. E se, pela manhã, há muita energia, no crepúsculo há de se ouvir certos tons diferentes de quem tem mais alma do que corpo, diante da noite iminente. O Bem-te-vi morreu, e em seu lugar ficaram filhotes no quintal de Benjamin. O quintal agora se refazia. Os sobreviventes, por fim, ocuparam o território, independente da lei, pela força do medo. Com as próprias mãos reergueram paredes e tetos, e quem visse de longe teria a impressão de que tudo estava se reconstruindo sozinho. Em seu novo lar, onde antes fora a casa da família de Benjamin, uma criança sozinha no quintal vê um fogo fátuo, sem conseguir flagrá-lo em um só lugar. Aquele fogo azul era Benjamin, que aos poucos ia se apagando, rumo ao mundo oculto em que sua família estava, enquanto os novos Bem-te-vis, que ficaram por ali, cantavam, costurando o tecido da realidade, resistindo em seus cantos diários, tentando afugentar os perigos. Fim. Se você gostou do meu trabalho, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative também o sininho das notificações, dessa forma você não perde nenhum livro novo que o canal lançar. Esse conto faz parte do livro Quem Dera Ser Lenda, do autor Glauco Costa Fernandes, um grande colaborador do canal que permitiu que expuséssemos o seu trabalho aqui, no canal Domínio Público. Este livro contém 22 contos baseados nas lendas e folclores brasileiros. Se você deseja prestigiar o autor, eu vou deixar agora o link na descrição e você pode comprar o livro dele. Assim você incentiva o trabalho de novos autores brasileiros e leva para casa essa obra esplêndida. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo livro.